Oi, tudo bem com você? Gente, hoje eu tô rindo já de cara, porque assim, aquele editor lindo, maravilhoso, disse que minha assinatura é casa. Oi, só não tem a mãozinha, tá? Só pra constar. Sejam muito bem-vindos ao podcast, ao Adorável Cast. E hoje eu tenho um convidado que eu sou simplesmente fã, que transpira, inspira e pira comigo. Isso aí. Já quase. O que? A gente já tá. Quase 3 anos, né? Tudo isso já? Quase 3 anos. Uau! Bom, este é o Kelvin. E vou deixar ele se apresentar e a gente vai batendo papo. Eu e o Kelvin é o seguinte: nossas reuniões costumam começar e quase não conseguem terminar porque a gente vai entrando em vários assuntos. E um dos meus anjos, uma das pessoas que assim. Se estou em pé, se Adorável Petit é a empresa que é, ele tem muita responsabilidade nesse processo. Tá, então de antemão já tem um carinho, uma gratidão imensa pela pessoa, pelo profissional e por tudo que você se dedica, tá, a Isso. doar para mim e para minha Aí empresa. você fica falando desse jeito, fica até difícil da gente se apresentar, né, gente? Gente, eu sou o Kelvin, trabalho com a Kenia já há 3 anos. Eu faço um trabalho dentro da parte de gestão de negócio, né? Dizem normalmente que eu sou um consultor, mas eu entendo que Deus me deu a missão e o propósito, né, de ajudar a transformar a vida das pessoas e das empresas através da gestão, do conhecimento, né, de uma forma prática e simples. Então, eu fico muito lisonjeado e feliz, né? É uma história assim de muitos, muitos capítulos, Uau. né, de lá para cá e que gerou muitos aprendizados para nós dois e para uma questão de crescimento, né? E não um crescimento financeiro somente, mas uma questão de crescimento em todos os aspectos, né? A questão de exercício da fé, Uau. busca de conhecimento, né? Enxergar a mão de Deus em muitas coisas. Então, são coisas assim que às vezes é difícil explicar num único podcast. Uau. Eu acho que nossa história, assim, profissional, essa trajetória, essa caminhada, né, dessa ajuda que eu tenho tua, né, da agregar, dos funcionários, das pessoas que estão ao seu redor, é, eu confesso que eu fico sem palavras, porque, assim, ao mesmo tempo vem toda uma história, né? Mas, assim, deixa eu começar. Quando eu entrei aqui no estúdio, eu comentei com o Kelvin o seguinte: Kelvin, qual vai ser o nosso tema? Porque a gente poderia. Nossa, se a gente fosse listar os temas de conversas, de bate-papo, né, desse relacionamento profissional que a gente tem nesses últimos anos, seriam inúmeros assuntos. Mas um deles eu acho que seria o começo da nossa história. O que acontece? O Kelvin hoje ele é proprietário, né, um dos sócios da empresa Agregar, né? Como ele mesmo comentou, ele é responsável por uma consultoria, né, por todo esse suporte empresarial de uma empresa. E eu já era cliente da Souza, né? A Souza é meu escritório de contabilidade e por muito tempo eles ofereciam os serviços do Kelvin. Eu sempre achava que não, tá tudo certo, não preciso de ajuda, não preciso de ninguém. Aquela questão da autossuficiência, de achar que eu não precisaria ter um profissional como você. E hoje eu percebo que a necessidade ou a não necessidade de te ter, né, de ter a equipe da Agregar dentro da Adorável Petit é por total falta de conhecimento. E um outro detalhe também, por não entender que independente do meu tamanho, o quanto vocês eram extremamente importantes para o meu negócio. E eu me recordo muito bem, inclusive eu me recordo exatamente da nossa primeira reunião dentro da antiga sede da Adorável Petit, a gente sentada, batendo um papo, e eu sou meio ranzinza quando chega um profissional novo, e assim, muito, Cética. além de cética, muito, né, não me toca, tá, esse papinho, já conheço, e como ex-bancário, então, nossa... E aí eu me recordo muito bem que naquele momento de transição, o que estava acontecendo? A Adorável Petit ela já estava crescendo, já estava com um faturamento muito expressivo, mas tudo ainda muito caseiro. Eu lembro que a gente ainda fazia as vendas por Excel, lançava as vendas, não era isso? Antes de Uhum. colocar o sistema que a gente utiliza hoje, as vendas por Excel, eu acho que assim, a minha necessidade maior surgiu por quê? Porque eu não estava conseguindo mais conciliar
as minhas contas. Então, eu vi na Agregar, naquele momento, a oportunidade, naquele primeiro momento foi só isso. Ah, tá bom, alguém para conciliar minha conta, mas eu achava caríssimo. E Eu era muito achava barato. caríssimo, né? Então, aqui já fica a primeira dica. Independente do tamanho, esteja com o coração e com os ouvidos abertos para ouvir o que aquele prestador de serviço tem a oferecer para o seu negócio. Porque, como eu disse, a vinda da Agregar para a Adorável Petit fez uma diferença astronômica. Não só no quesito financeiro, mas principalmente no quesito gestão. Gestão de números, gestão de informações, de planejamento. Não, vai lá. Vamos lá. Vai do seu lado. Eu contei um pocão Não, do mas é que muito foi interessante isso. isso que você falou, porque assim, eu também, o meu relacionamento com cada empresa que eu trabalho não é com a empresa. Eu sempre entendo que aquilo ali é o projeto da vida das pessoas que estão lá. Assim como é a minha empresa, é um projeto de vida, não é só uma forma de ganhar dinheiro. E aí eu gosto, e você foi falando assim, eu lembrei também, eu me recordo do dia, né, nem foi da primeira reunião, mas da reunião comercial. É É, no dia que eu fui apresentar o trabalho para você, e você não queria reunião, né? Até te incentivou. Não, peraí, senta, escuta, né? escuta, né? Vai dar certo, escuta aí, pelo menos escuta. E aí você deu o braço a torcer, né? E quando fala questão de valor é interessante porque assim, eu me recordo que é mais barato do que ter um funcionário dentro da empresa, Sim. né? E a sua expectativa, você não falou, mas você demonstrava achando que seria um negócio que era totalmente fora da realidade, por conta de todas as coisas que a gente foi falando. Falei assim, ó, a gente vai fazer isso, porque vou fazer isso, vai fazer aquilo. E é comum, né, o empresário às vezes ele sentir, falar assim, poxa, é uma promessa tão grande. Será que isso vai funcionar? Uhum. Será que isso cabe dentro da minha realidade? Será que é o momento de eu fazer isso? E eu acho que assim, foi o momento certo, porque a partir dali você começou a tirar mais os seus olhos daquele monte de bagunça que estava ali dentro do. Aquela preocupação de ter um financeiro que ninguém estava conseguindo controlar e Uhum. conseguir olhar dentro de outras coisas dentro do seu negócio. Então não foi só uma questão da organização. É de dar uma tranquilidade. Não de que, olha, contratei a consultoria, agora eu tô ganhando dinheiro. Não. É que tem alguém olhando isso aqui pra mim e que tá me ajudando e chegar uma hora a gente vai sentar e alinhar os números da forma que precisa. E eu, como um empresário, vou conseguir focar que é a atividade principal, né? Que é o diferencial do negócio. E eu me lembro que logo depois dos primeiros meses que a gente começou a trabalhar, Kenia, você ainda trabalhava na cozinha da sua empresa, Sim. né? E passou pouco tempo, você encontrou um profissional que te ajudou, assim, fantástico, né? Também estava com receio enorme de fazer a contratação. Eu falei assim, Kenia, vamos, vai dar... É caro, mas vale a pena, né? Se acontecer isso tudo que precisa, e assim, foi da água pro vinho também, né? Então, não foi só no financeiro, depois foi na produção, né, do negócio. E cada vez mais você foi tendo mais tempo para colocar o seu tempo naquilo, a sua energia naquilo que você tem talento, aquilo que Deus te deu como um diferencial, né? Que é construir algo que encante. E aí fazer esse projeto ele crescer, né? Hoje chegamos aqui no Adorável Cast. Uau. Isso que você falou foi bacana. Eu acho que vocês entraram para profissionalizar a Adorável Petit. Essa é a realidade. E é muito complicado, e aí eu falo para as pessoas que nos ouvem, né? Porque assim, e de antemão eu já agradeço a todos que tiveram essa disponibilidade de nos ouvir no primeiro podcast, o feedback muito positivo, e eu percebo uma necessidade imensa, principalmente de quem está começando a entender como, né? Como, onde. E aí eu lembro uma vez que ouvi uma frase. E essa frase me marcou muito, e talvez ela seja assim, justamente esse divisor de águas entre o momento que eu estava na produção, onde eu era responsável, né, por finalizar os produtos, por produzir bolo, brigadeiro e afins, deixar de produzir para empreender. Esse descentralizar, esse romper, né? Tirar a nossa barriga do fogão, ter a coragem de pegar, ó, faz esse bolo desse jeito. Gente, ele não vai ficar igual, mas se ele tiver o sabor, uma apresentação satisfatória, esqueçam do perfeccionismo, porque isso mata
corrói a gente. Eu sofri demais com esse perfeccionismo, porque eu queria que as pessoas fizessem igual, Uhum. não como eu, igual ao que eu fazia. Isso não vai acontecer, né? Então, isso para o empreendedor é algo que assim, eu sofri demais, né? Hoje, com processos, né? Com receitas e tudo mais, a gente percebe que a gente chega num ponto de padronização, onde a gente consegue crescer e escalonar. Um belo exemplo é um biscoitinho desse, Ele é né? uma delícia. Esse é o melhor, eu não sou boba, Viciado eu nesse trouxe o negócio. melhor, que era o de limão, porque para mim ele agora é o melhor, né? Mas exemplo, esse aqui é padronizado, a receita é a mesma, o peso é o mesmo, a forma de fazer é a mesma, de assar, de embalar e tudo mais. Então a gente chega num processo de padronização onde ele beira uma perfeição do que você quer para tua empresa. Sabor de voz aí. Gente, vamos fazer uma pausa. Conta aí desse biscoitinho Ah, aí. não, Então, vou te dar esse aqui. obrigado. Conta aí como é que foi essa experiência com Primeira, biscoitinho de limão. primeira vez, Craquelado de limão. primeira vez que eu experimentei foi hoje, né? Agora antes de começar o podcast. Ele é novinho. E aí, na hora que eu comi o primeiro, eu lembrei da minha avó. Olha Até lá. te falei, assim, que quando eu comi, eu lembrei de um biscoito que minha avó fazia pra mim quando eu era criança. Minha avó e minha prima faziam um negocinho assim, muito assim, a textura, o sabor. Aí tem aquela memória de infância, né? E encontrar isso dentro de um produto de uma empresa é muito difícil. É, quando a gente fala assim, olha, quais são as grandes empresas que causam essa experiência, assim, que remetem à infância? A gente tá falando de Disney. É. A gente não tá falando de outras empresas por aí. E isso aqui me remeteu à infância. Então, eu lembrei da minha avó, tipo, lanchando de tarde. Então é um negócio que emociona. É aquela questão que a comida não só satisfaz, né? E aí, você ofereceu pro Danilo ali, mas o Danilo não vai comer. Ele não vai comer, que não vai sobrar. Mas é muito gostoso. Mas E, uma comida, para mim, ela é mais do que um simples ato de comer, né? De produzir. Ela abraça. sim. Ela tem que ter uma mensagem, né? Eu falo que quando você produz um biscoito, do processo que a gente tem lá, eu comento muito isso com as meninas da produção. É, dizem, né, que quando você vai produzir a comida, ela sente, né, ela tem sentimentos. E eu acho que isso também traz isso, essa adorável petit, ela consegue ser transmitida, ser enviada para esses biscoitos, né, de alguma forma, através do bom humor, da energia das meninas da produção, de toda a empresa. Né? E aí, voltando, gente, eu e o Kelvin, a gente vai dando umas costuradas, volta, depois a gente volta, então, ó. Mas o que você tá falando tem muito a ver, porque assim, hoje a Adorável consegue produzir algo que gere emoção sem você colocar a mão, Sem eu estar dentro da entende? produção. Não é que você não tá envolvida, mas é que não é você que tá lá no fogão. E aí isso é uma receita porque um negócio se torne um negócio, né? E quando você foi falando de que quando você tem que abrir mão do perfeccionismo, eu me lembrei assim de, inclusive esse mês, eu tava recentemente, uma semana, duas, eu estava com a minha esposa assistindo aqueles vídeos do YouTube de Uhum. viagem, aí tem um cara lá que ele tava na Tailândia. E ele tava filmando um restaurante extremamente simples, só que é o único restaurante de rua que tem estrela Michelin. Uau, E que aí, top. você olha assim, você fala assim, é um boteco, literalmente. Aí lá a plaquinha. O pessoal espera 1 hora pra chegar na fila pra escolher o pedido e depois espera mais 1 hora e meia pra comer. Por quê? Porque a dona do restaurante, que é a chefe, é só ela que cozinha. Cada prato é feito só por ela. Ou seja, ela conseguiu alcançar algo que é um glamour, é uma glória que poucos restaurantes do mundo têm, mas ela ainda assim ficou presa dentro da operação dela. Nossa. Então, por quê? Às vezes pelo perfeccionismo. Conseguiu atingir a perfeição, mas durante o vídeo, ele almoçando lá, os garçons chegou nela e falou assim: não, vai demorar mais um pouquinho que a chefe tem que parar pra descansar. Nossa. Então, às vezes ela tá fazendo lá, beleza, tem. Não, aparentemente não é um negócio que ganha dinheiro, assim, pelo menos quando a Uhum. gente olha pro negócio. Muito simples. A qualidade da comida, assim, pelo feedback, pela estrela Michelin é fantástica, perfeita. Mas o empresário, a pessoa que tá ali, o talento,
ele já não é mais o empresário. Às vezes ele virou o produto da empresa dele, né? E aí perde-se qualidade de vida para alcançar a perfeição na comida. E aí a questão é escolha, né? Muitas das vezes as pessoas que estão nos assistindo estão nesse momento, só que sem a estrela Michelin. Uhum. Tá ali na questão, eu quero fazer perfeito, porque eu quero que cada pessoa sinta essa emoção que eu tenho, tá? Mas como é que tá a vida dela? Porque às vezes ela tá trabalhando 16 horas por dia, dorme 4 horas por noite e não tem o tempo de desfrutar com a família, não ganha aquilo que merece ganhar e simplesmente porque tá apegado no perfeccionismo. Então, a sua trajetória de sair de dentro da cozinha e começar um processo de profissionalização é uma história que é de muitas pessoas que têm um talento incrível, mas aquele talento tá da porta para dentro. E aquele talento, às vezes, é o que tá prendendo ela, né? Tá prendendo, tá limitando os sonhos, é o que tá limitando os projetos, porque, infelizmente, tá pegado tanto no talento e não na questão de como que eu crio um negócio que é muito maior que eu. A missão do empresário, do empreendedor, é criar um negócio que é maior que ele, né? E esse é um desafio de todo mundo. É o romper, né? É o sair, romper aquela bolha de, cara, eu comecei a empreender às vezes pela necessidade, por um sonho, por um desejo. Quando você começou lá dentro do seu apartamento, não foi porque você montou um plano de negócio e queria ter um negócio, o maior negócio do Brasil. Não, não era isso. Tinha a ver com a questão de você se encontrou naquilo ali. Ali é onde que você se redescobriu, né? Então ele começou um novo capítulo da sua vida. E para que você deixasse de ser o produto durante uma certa, eu acho que foi 2 anos, né, praticamente assim, até você sair, até eu Até te sair da conhecer, produção. até sair da produção demorou mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e pouquinho. Desde a hora que você abriu a empresa, eu acho que eu acho que eu te conheci, você já tinha 2 anos e Uhum. meio de empresa. Mas até o momento que você saiu, as coisas não deram certo, deu muito errado. Mas a questão é que a sua mente, a sua visão mudou. Eu percebi que você falou assim, poxa, eu tenho que resolver isso sem entrar lá de novo. E às vezes o empresário ele faz aquele. A gente, ou o empresário não, nós, empreendedores, a gente faz o seguinte: poxa, se precisar eu volto pra lá e faço. E aí a gente volta e fica preso de novo. Então a gente dá um passo pra sair e dá dois pra pular pra dentro. É uma coisa que você falou, ela é tão interessante, e assim, hoje eu ainda ouvi, né, de uma pessoa, ela falou assim, eu falei assim, nossa, se tal pessoa dentro da empresa, exemplo, eu tô com uma funcionária que ela tá pedindo para sair, então eu fiquei, nossa, se ela sair, eu vou estar bem enrolada. Não que eu dependa dela, não é isso, mas é que é um processo que eu não domino. E aí entra um detalhe que é extremamente importante, eu ainda ouvi, falou, mas você tem que saber fazer. Eu sei fazer. Hoje eu sei fazer todos os processos dentro da minha empresa. Não com maestria, não com a qualidade que eu fazia lá atrás, mesmo porque eu não estou praticando aquela atividade. Eu acho que isso aí é fundamental. Você falou uma coisa que eu acho assim, quando a gente começa a empreender, de novo, uma coisa que eu sempre falo e sempre vou bater na mesma tecla: pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande, porém vamos nos organizar e respeitar os passos que nós temos que dar dentro do Exatamente. negócio, né? Para mim, a Adorável Petit, ela é um meio, né? Eu fui presenteada com uma Adorável Petit, eu fui presenteada com um projeto lindo como esse. Eu tenho uma gratidão imensa de perceber que as pessoas, principalmente agora que eu tenho aparecido um pouco mais nas redes sociais, o quanto elas conseguem ver a Kênia dentro dos produtos. Isso nossa, isso é extremamente gratificante. Quer dizer que de alguma forma, mesmo errando muito, e acreditem, eu errei demais, ele é a prova concreta de que eu errei muito e sou extremamente teimosa com muitas decisões, né? E tive que me adaptar até essas decisões, tive que ceder a muitos processos, a muitas decisões que eu não queria, né, para fazer a empresa crescer. Porém, o que eu ia falar, a empresa Adorável Petit, ela é um meio, mas ela não é um fim. Então, assim, quando eu vejo agora, né, com os cursos, dando aula, dando mentorias, né, eu vejo esses coraçõezinhos aflitos, né, de querer fazer com que o negócio cresça, mas ainda muito apegado no fazer. E uma das coisas, assim, o curso nasceu justamente com o objetivo: não faça. Tente delegar, tente ter parceiros, tente ter.
pessoas que vão fazer com que o seu sonho, o seu projeto andem para frente. Ele não pode depender só da gente, até pelo que você comentou. Sim. E a vida. E a vida. Quantas vezes eu cheguei aqui e o Kelvin falava, tá, e aí, beleza, você trabalhou, produziu, tá, mas você produziu domingo, você descansou? Essa receita de que você fez no dia de domingo, ela não tá pagando a conta. Por quê? Porque eu precisava ter um horário de descanso, eu precisava ter um horário de lazer, eu precisava ter uma vida. Todos nós precisamos ter vida, Exatamente. né? E uma das coisas, e assim, dois workaholics, tá? Para entender aqui É, que somos dois teimosos nisso, né? Eu acho que desde janeiro, a lei de que lute com a gente. não, eu tô bem, obrigado. Desde janeiro, eu falo que desde janeiro com o Novo Amor, eu também comecei a respeitar essa questão de estar com essa pessoa, né? De me dedicar a essa pessoa, de cuidar, de zelar, da gente curtir momentos juntos. A vida é efêmera, ela vai acabar. Então, se ela acabar, eu quero ter certeza que eu curti com aquela pessoa que eu amo um momento de prazer, um momento de amizade, de risada, de companheirismo, de estar no colo, de estar curtindo coisas simples da vida. Então, assim, hoje eu respeito um pouco mais nisso, porém, confesso para vocês, me cobro diariamente que eu deveria estar trabalhando mais, que eu acho que eu tô dando pouco. E aí isso aí é um ponto que é o seguinte. A gente que empreende e que já passou muita dificuldade na vida, dificuldade não... É porque às vezes tem gente que acha que dificuldade é só financeiro. Financeiro é uma dificuldade bancada. Mas eu diria que é o seguinte, a pior dificuldade que tem é a dificuldade que você tem emocional, né? Sim, Os desafios emocionais que se tem. Porque se sua mente, se o seu emocional não tá estável, não tá firme, automaticamente esquece. Você vai lidar mais, você vai tomar a decisão errada com dinheiro, você vai tomar a decisão errada com pessoas, você vai reagir de uma forma errada. E normalmente a nossa parte emocional não fica legal quando a gente começa a ignorar. Teve vários momentos. Eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço. Então, eu gosto de aprender todo dia, eu me dedico, eu trabalho muito, né? Então, eu dedico muitas horas do meu dia para isso. Mas eu tive que aprender alguns anos atrás que minha vida não era só o trabalho. Minha vida tinha uma questão que era fundamental. Duas questões fundamentais. A primeira era uma relação com Deus com que Deus. precisava ser saudável, né? E outra, uma relação familiar, que é a mesma coisa que você aprendeu Uhum. 6 meses atrás. Porque são essas outras áreas que dão energia e que são os motivos, que são as motivações pra gente levantar e enfrentar os problemas que estão tendo ali todo dia. Porque tem gente que sonha em ficar rico, beleza, mas se chegar lá e ficar rico, mas sem pessoas que você ama, pessoas que te amam, próximas de você, porque você ignorou elas durante o caminho, isso não vale a pena. É, Então, essa questão da gente, na vida de empresário, conseguir buscar um equilíbrio é importante. E eu não tô, e equilíbrio não é dividir o dia em 8 horas para uma coisa, Uhum. 8 horas para. Não. É estar 100% presente quando você está lá na sua casa. Se você estiver com seus filhos, se você estiver com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, a sua cabeça não está no trabalho. Você está lá. Se você estiver dentro do seu trabalho, você está ali focado. E isso é muito difícil pra gente, porque a gente tem a famosa assim, nós temos a liberdade de tempo. Ah, eu não tenho um horário pra chegar a hora. Tá, mas a sua mente, Nossa, tá ali a sua martelando. preocupação quando bate Tic-tac, 6 horas tic-tac. da tarde e você não fez um monte de coisa, a empresa tá cheia de problemas, a mente da gente não desliga, a gente vai pra casa e leva esses problemas. É normal, duro, é do ser humano. Mas é necessário que a gente aprenda a lidar com isso, porque assim, o problema, você viveu isso, né? De 6 meses pra cá, você deixou de ter problema? Não. Não. Ô, Zero. eu até Alguns acho que deles. eles aumentaram, só pra Só constar. que a sua forma de lidar com eles mudou completamente. Por quê? Porque você conseguiu, nesse período, equilibrar mais. Não é que equilibrou ainda, conseguiu equilibrar mais as outras áreas da sua vida. E dentro disso aqui vai te dando mais força para você estar cada vez melhor para lidar com as dificuldades. E é muito difícil a gente lidar com o problema quando a gente tá muito ruim. Nossa. É muito difícil, porque assim, o problema já é grande. Cara, vou dar um exemplo. Tem gente que às vezes chega
chegar no final do mês e falar assim, poxa, eu trabalhei, e ainda assim, deu tudo errado, não tenho dinheiro, a conta tô devendo, não sei o que que eu vou fazer pra pagar, e aí, nem a conta eu tava pra cortar a conta de energia lá de casa. É muito difícil. Mas se você tá assim e ainda tá num estado de fragilidade emocional muito grande, ou sem pessoas que te apoiem, é muito, muito, muito mais difícil você passar. Então é importante que a gente entenda que tenha que equilibrar. Porque as pessoas que estão à nossa volta, a família, os filhos, o esposo, a esposa, eles todos estão ali e eles querem nos ajudar. Mas ao mesmo tempo, eles precisam que nós Queiramos. queiramos estar com eles. Porque às vezes a gente só tá no final de semana só por estar. Só porque, tipo, é obrigação. Só porque a empresa não tá aberta, não é dia de trabalho. Mas a sua cabeça não tá lá. E sem contar que também não quer falar do seu negócio, às vezes ele quer falar do dele, né? Sim. Quer Você quer compartilhar. viver, quer ter uma vida normal. Então é importante a gente, como empresário, buscar isso. E aí eu imagino que no outro podcast a Leide veio, né? Gente, a Leide é uma mudança na vida das pessoas que ela É, encontra, né? que Então, inclusive que conste uma indicação do Kelvin para minha vida. Aliás, ele me presenteou com a Lady na minha vida, isso né? aí. Uma indicação, assim, ela é uma mudança, né, dentro da vida de todas as pessoas que eu conheço, que conheceram a Leide, parece que existe um antes e depois. É Deus usa ela verdade. também para dentro daquilo Sim, com que ela faz. certeza. Então, mas um ponto nós estamos num momento em que a estabilidade emocional é muito difícil de manter, né? As pessoas estão muito instáveis por conta de pressão, por conta de A cobrança, própria internet também, por né? conta de comparação, né? Por conta de expectativa. Cara, Uhum. eu deveria estar lá na frente e eu tô aqui, né? E a gente fica. Todo mundo faz isso, gente. Ontem eu tava conversando com o cara falei assim: olha, eu olho para uns outros caras, tem algumas pessoas que eu me comparo, o cara tem a mesma idade que eu, tem uma empresa que tem o mesmo tamanho, tem assim, mesmo tempo, só que o cara tá 50 vezes maior. E eu não. Eu falo assim, só que se eu olhar para outras pessoas, eu tô 50 vezes maior que ele. Então o que a gente tem que às vezes entender é, eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou tentando trazer esse equilíbrio entre a minha vida profissional, Uhum. o meu negócio, a minha família e Deus? Porque tem gente que é o corpo, tem gente que às vezes não tem uma relação espiritual muito forte, mas se você não encontrar esse equilíbrio, meu amigo, você vai travar. Você fica sem energia, sem motivação, sem ânimo para lidar com o problema, porque você só vai lidando com base na necessidade, chega uma hora que o seu corpo não aguenta, a sua mente não aguenta, seu coração não aguenta, e aí você desaba, você trava, nem desaba, as pessoas travam, né? E aí a gente, como empresário, tem que tomar muito cuidado, porque a gente dá muito mais cuidado para as outras pessoas, para o negócio, pro fornecedor, pro colaborador e esquece da gente. Há algum tempo, um processo que eu fazia de desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a buscar essas ajudas, né, de coaching, afins, e eu falo, né, foi quando eu tive uma oportunidade linda de encontrar Deus, de encontrar Jesus dentro da minha trajetória. E para mim sempre foi Deus antes de qualquer coisa. É Deus, porque sem Ele, nada, nada. É tudo para Ele, com Ele, por Ele. Então, assim, sem Ele não tem jeito. E segundo, eu. Esse eu não pode ser um eu egoísta. E aí vai bem de encontro com o que você fala, é um eu onde eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem alimentado. A Leite falou muito nisso no podcast passado. Eu tenho que estar alimentada, eu tenho que estar saudável, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Certa vez eu vi uma reportagem, aliás, desses videozinhos curtos de Instagram, onde a mãe falava assim, primeiro eu me alimento, depois eu alimento meu filho. Por quê? Porque se eu passar fome, eu não vou ter forças para alimentar meu filho. E eu me recordo, principalmente nesse último ano, né? Eu falo que esse último ano foi uma trajetória muito complicada e o Kelvin foi uma peça fundamental nesse processo, no momento X e depois disso também, né? Onde essa necessidade de me lembrarem que eu tinha que estar fortalecida, alimentada na fé, alimentada na esperança, alimentada nas pessoas que estavam ao meu redor, para cuidar da minha filha, né? Que era adorável Petit, né? Então, assim,
da nossa conversa até agora, eu acho que talvez esse seja o tópico maior de você ter Deus, ter da sua fé, independente de qualquer que seja, né? Ter este cuidado, esse lado espiritual bem alimentado, cuidar de si. Gente, isso é fundamental. Meu corpo tem sentido muita falta de atividade física, de fazer alguma coisa por mim. Tem sentido muito mesmo, tanto que eu venho de uma sequência de doencinha daqui, um trenzinho acolá, tal, que tem me incomodado muito, e é fato isso. E o terceiro, e também extremamente importante, família. E aí, família inclui um amor dentro de casa, a família, o pai, irmãs, né? A Maluzinha, aquela coisa gostosa, o Fred que chega com a bolinha querendo brincar, porque ele também pede atenção. Não pensa você que o cachorrinho tá ali fingindo que é só um cachorrinho, não, porque ele tá ali também pedindo atenção. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa maturidade emocional para a gente se respeitar, respeitar os limites, né? Porque senão morre. E aí o morrer não é o morrer físico, é o morrer de cansaço, né? É o desgaste, são doenças graves, né? É de você de ter discussões desnecessárias com a família, né? Penso eu isso. Não, você falando assim, e eu tô lembrando da temática, né, do nosso podcast, que é profissionalizar enquanto pequeno, né? Enquanto é pequeno. E profissionalizar não é só pra fazer gestão, não. Profissionalizar não é só isso, gente. Profissionalizar, ao meu ver, tem a ver com essa questão de você entender, tratar com maturidade também, de que você precisa de um apoio psicológico. Sim. Porque isso eu demorei pra entender e eu era muito cético quanto à questão de psicólogo. Muito, né? E eu só mudei a minha opinião depois que eu precisei, eu dei o braço a torcer, fiz a mesma coisa que você fez. Só que eu dei o braço a torcer e falei, não, eu vou lá. E aí eu fui no consultório da Leite e a gente fez um processo e foi fundamental na minha vida. E aí, a partir daquilo ali, trouxe pra dentro do negócio. Eu vi que tinham muitas outras pessoas que tinham essa necessidade. Da nossa empresa, a gente tem cerca de quase 50 colaboradores. E desses quase 50, se eu não estiver enganado, quase que, eu acho que são 15 ou 16 já passaram por ela. E todos eles é uma pessoa antes, uma pessoa depois. E moral da história, a gente entendeu que o apoio psicológico, cuidar na mente e do emocional das pessoas faz parte do processo Uhum. de empreender, faz parte do processo de profissionalização. Por quê? Às vezes a gente acha que é só cuidar do financeiro, é só cuidar da produção, é cuidar do marketing. Tá, e a mente? E o emocional? Como é que isso vai ser? Porque a primeira pessoa que tem que cuidar é o empresário. O empresário tem que fazer com que a empresa dele pague para ele mesmo. Oh. Entendeu? Simples desse jeito. Então, eu estou sem dinheiro. Cara, se a sua empresa tem R$ 200, R$ 100 para pagar a conta de energia, meu amigo, ela tem R$ 100 para pagar uma consulta no psicólogo para você. Ela tem que ter. Porque você é o principal ativo da sua empresa hoje. Quando a gente é pequeno, nós somos o principal ativo. Se a gente não cuida dele, às vezes a gente gasta com a manutenção para arrumar uma máquina, mas não gasta com a gente. Nossa, isso é a mais Entende? pura verdade. Então, gasta pra comprar um equipamento novo, sei lá, pra comprar uma forma nova, porque a gente precisa. É verdade, mas se você precisa, você tem que investir. Então, é necessário a gente ter esse cuidado conosco e depois com a empresa. Porque a gente estando forte, a empresa se torna forte. A gente aprende a lidar, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição, a gente fica com mais vontade de aprender. A nossa mente se abre para aprender. Porque quando a gente está passando por esses momentos, a gente a gente até tem acesso ao conhecimento, Hum. mas o conhecimento não transforma a gente, porque não estamos naquele momento. A gente está tão preocupado com outras coisas, tá tão aflito, tão ansioso, tão angustiado, que você pode estar com a solução na sua frente. Você não vai entender que aquilo ali é a solução pro seu problema. Você, pô, não, deixa pra resolver isso aí depois. Não, tô com cabeça pra isso agora, não. Não, depois eu vejo. Depois eu olho essa conta. Ah, o cara mandou um currículo aí. Não, depois eu vejo. Aí começa a procrastinar. Aí eu depois. Por quê? Porque a gente não tem vontade. Simples assim. Não tem muito o que explicar. Só não tem vontade. Já não tem mais ânimo. E aí isso só vai piorando, piorando. Então a gente tem que fazer um negócio que eu chamo de quebrar o ciclo. Cara, é contra-intuitivo. Não tenho dinheiro pra cuidar da minha saúde. Vai lá e cuida assim mesmo. Eu tenho que escolher entre cuidar e pagar uma conta. Cuida.
A conta você arruma um dinheiro emprestado, você vai pagar. Isso que você falou é tão importante que se eu tô desmotivada, eu não tenho energia para inspirar, para transpirar e até, mas a gente pira, tá? Sim. E eu lembro uma vez você falando isso nossa, é tão assertivo porque assim você vai falando e eu vou vivenciando dentro do que você fala minha trajetória. Eu tive um episódio dentro da empresa, em determinado momento, que eu estava tão angustiada dentro da minha própria empresa que eu saí da empresa. Eu não tinha vontade de ir para minha empresa, porque estava tudo errado na minha concepção. Não é que estava tudo errado por culpa deles. Claro, tinha algumas coisas que não estavam legais, porém, a empresa era minha, a condução estava sendo feita errada e eu, por fim, saí. Eu estava muito angustiada e eu me recordo disso. Até que, claro, foram algumas outras alterações, foram feitas com o tempo. E aí eu fico lembrando dessa trajetória, e aí voltando até para a questão da agregar dentro da Adorável, tanto que foi fundamental. Entraram agregar, junto com o agregar, entraram profissionais maravilhosos, e aqui eu faço uma menção à Ana, que é Ana um, Paula, fundamental. um espetáculo dentro do processo da agregar. Eu falo, por incrível que pareça, eu falo pouco com o Kelvin, mas eu falo mais com a Ana. É uma pessoa, uma mulher, né? Eu ia brincar que é uma menina, porque parece uma menina, principalmente, né, comparada à minha idade. Mas é uma mulher sensacional, extremamente disponível para auxiliar, de um Isso aí. coração absurdo, né? Então, assim, sempre disposta a exceder as expectativas do que eu tenho em relação à empresa. Então, isso eu faço minha menção aqui. Fora os meninos também, que de vez em quando eu dou umas broncas neles lá, mas tá tudo certo. Essa relação de amor e ódio do empresário com os prestadores de serviço, tá tudo certo, né? Então, vocês vieram e me deram algo que para mim eu acho que talvez seja o mais importante dentro de uma empresa, que se chama tempo. Isso E aí. tempo de empreender, tempo de pensar, tempo de planejar, tempo de se organizar. E mais do que isso, vamos parar de achar que a gente sabe tudo. Olha, eu cheguei à seguinte conclusão que eu sei quase nada, que eu sei muito pouco e que tem pessoas com mais competência, não que eu seja incompetente, mas que se especializaram mais, como é o caso da Agregar, do Kelvin, da empresa Agregar, ou mesmo de uma contabilidade, que eu não tenho conhecimento. Então a gente tem que entender que se eu quero que minha empresa dê o próximo passo, a primeira coisa que eu tenho que entender, qual é esse passo? Quem é esse profissional que vai me auxiliar? E aí é tão interessante isso que eu tô aqui avaliando, né? Quando eu falo os anjos na minha trajetória. E são anjos mesmo, são profissionais mais competentes. E aí vem uma lady, né, que é uma profissional, uma especialista na área dela que veio para me auxiliar, cuidar de mim, cuidar do meu coração, para que eu possa estar dando o próximo passo. Vem uma agregar que pega na minha mão, me mostra que eu tenho potencial, que eu tenho crescimento, que eu estou fazendo alguns processos de forma errada, porque sim, até hoje eu cometo muitos erros, mas também cometo muitos acertos. Eu falo que é olhar o tal do copo, né? Meio É. cheio, meio vazio, né? Então, cuidado, quando você não tá bem, seu copo sempre vai estar vazio. Isso é um fato, né? Então, vem agregar com isso. E todos os outros próximos profissionais e esses anjos que vieram na minha vida, que vieram nessa trajetória, é, esses anjos são anjos que eu falo desse último ano, mas assim, independente do profissional, tem tantas pessoas que também estiveram comigo nesse último ano. E esse último ano, para mim, foi um ano extremamente desafiador. Eu não sei nem quanto tempo a gente. Quanto tempo a gente tá por aqui já batendo papo, Não, Bob? pergunta não, Sandy. Relaxa, vai dar tudo certo. Não, é porque assim. Vai dar tudo certo, ainda temos mais um tempinho aí. Temos mais 3 dias, né? Três, Vilela aqui. 3 dias para terminar isso aqui. Mas assim, eu quero fazer algumas perguntas para você, mas eu também tenho, e aí para mim é muito importante isso, porque assim, dentro do momento mais difícil que eu vivi o ano passado, você sabe disso, e o mais, gente, acredite. Acho que foi o dia, né? Talvez o dia D dessa virada, dessa angústia, dessa dor, onde eu pensei que absolutamente tudo havia acabado, e o tudo que havia acabado, entenda-se, eu estava extremamente ferida, muito machucada, mas eu achei que minha empresa estava literalmente morrendo ali.
Então eu não esqueço, e aí é uma gratidão que eu tenho com você, acho que só para o resto da minha vida, de você ter estendido o teu braço, né? E eu não vou esquecer da frase que você disse. As pessoas elas podem querer te derrubar, destruir tudo que você construiu, mas eu te ajudo a recomeçar. Então, quando eu falo de anjos, são essas pessoas que, acima de valores, acima de números, elas são humanas. Aliás, excedem essa humanidade para se predispor a auxiliar o próximo. E aí eu percebo o quanto você agiu com seu propósito, agiu com seu coração e o quanto Deus respondeu às minhas orações, pedindo uma resposta naquele momento, no momento que eu achava que era o fim de tudo. Eu não sabia nem como. Eu não sabia nem como. Nem como, nem onde, nem de que jeito. E esse abençoado aqui, esse ser humano maravilhoso, estendeu a mão e, se precisar, eu te ajudo a recomeçar. E sempre vão ter pessoas, assim como o Kelvin é uma das pessoas que estavam comigo nesse momento e que me impulsionaram no momento onde o mundo me puxava para baixo, vocês me puxavam para frente, né? Independente de dores, independente da dificuldade, independente de qualquer coisa, né? Você, assim como a Leide, sempre se predispôs a olhar para a pessoa, né? E por conta disso, aí fica de novo a minha questão da gratidão, mas por conta disso, hoje, se eu sou a mulher que eu sou, como empreendedora, como profissional, e se minha empresa é o que é, né, no âmbito também profissional, desse crescimento, desse profissionalismo, independente da dor, são por conta de profissionais e pessoas como você. Sem palavras. Mas assim, você foi falando de pessoas que são anjos, né? E todo mundo, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando, elas também conseguem enxergar os anjos que foram na história delas, né? E, por exemplo, você falou da Ana Paula foi um anjo da minha vida, porque você falou de tempo. Ela me trouxe isso, a tranquilidade que as coisas iam acontecer. Passei por alguns problemas na minha vida que profissionalmente ela foi essa questão de que bateu no peito e falou assim: não, cuida de você que eu cuido daqui. E são pessoas que é fundamental. E às vezes a gente acha que é um negócio que tem que ser pessoas gabaritadas. Não. As pessoas que estão mais próximas da gente. São pessoas que estão olhando o CPF, não o CNPJ. São pessoas que querem escrever a história junto. Né? Não são aquelas pessoas que estão lendo a história. Né? Que querem fazer junto. E entender e encontrar essas pessoas que têm propósito, eu acho que é fundamental. Assim, eu levo isso na minha vida. Desde que quando eu comecei a ter clareza, eu falei assim, poxa, que Deus me deu, eu quero, né, levar para a vida das outras pessoas. Essa questão de empreender com propósito, para mim é verdade. Né? Não é um negócio que eu coloco na missão da empresa por fazer. Mas é porque é algo que vem antes de vir da empresa, vem de mim. Da mesma forma do seu. Eu já falei para você várias vezes, você tem tudo que Deus permitiu você passar foi para que você depois ajudasse algumas dezenas, centenas e quem sabe milhares de outras mulheres a passar de uma forma mais leve. Às vezes você tá carregando a carga de milhares. Né? Entendeu? Mas assim, são coisas assim que a gente só entende lá no final. Né? E eu acho que a gente ainda tá no meio. Deus ainda vai ter que mostrar muita coisa pra gente. E é engraçado, você foi falando assim, e falou assim, nossa, tem um ano. É verdade, tem um ano e poucos meses que os grandes fatos aconteceram. E como a história já mudou. Uau, a Leide fez justamente esse comentário. Eu lembro que certa vez eu estava com uma amiga minha e a gente, né, naquele momento mesmo de dor, de angústia e tudo mais, e eu falei para ela, falei assim, se eu passei por isso, se essa dor curar alguém, então tá tudo certo, né? Não que a gente deseje
eu não desejo sofrer, nem queria ter passado pelos fatos que eu passei, mas se isso me serviu de lição e se eu de alguma forma eu posso e ainda puder ajudar as pessoas, com certeza eu os farei. E eu acho que independente do que eu passei no âmbito pessoal, que respingou um pouco no profissional, isso me tornou uma mulher melhor. E isso aqui só existe por conta dessa história, Exatamente. né? A minha história com você, a minha história com a Leide, a história dessas pessoas que se envolveram, esses anjos que vieram nessa trajetória, só aconteceu porque um evento como esse aconteceu. E ao mesmo tempo, o evento só aconteceu porque eu escolhi. E também é muito importante dizer isso, que tudo que a gente passa na vida, e eu acho que talvez seja a coisa mais sábia que meu pai tenha dito para mim a vida inteira. Toda escolha é uma consequência. Então, tudo que você escolhe na sua vida vai gerar uma consequência. A questão é quanto nós estamos dispostos a lidar com aquela consequência, para o bem e para o mal, Exatamente. né? Então, eu acho que isso, para mim, é fundamental, né? E vamos mudar de página, né? Já foram lágrimas, né? Se o Igor estivesse aqui, ele já tinha falado assim, tira uma foto mais de perto. Mas assim, Kelvin, o que que eu gostaria de... Vamos deixar alguns recados. Se você pudesse, aliás, se você pudesse, não, você pode. Eu tô com mulheres maravilhosas, seguidoras lindas, mulheres muito especiais. Algumas empreendem, outras estão pensando em empreender, né? Dar algumas dicas de como começar a empreender. Gente, empreender de forma correta. E o correta que eu falo não quer dizer que é tudo certinho, tudo maravilhoso, nem engessado. Mas assim, dicas, além de todas as que você já falou, né, que a gente não pontuou, mas eu brinquei com a Leide, né? Pílulas de sabedoria do Kelvin aí para quem tá começando a empreender. Eu começaria com uma, mas voltando ao assunto anterior, mas depois eu vou entrar nesse. Que é quando todas as pessoas que a gente vê, né, que são inspiradoras, têm uma história e tudo mais, elas pagaram um preço. Né? Você já pagou o preço. Você ainda paga. E às vezes a pessoa que tá escutando a gente do outro lado, ela tá vivendo um negócio desse jeito. E aí, o que ela às vezes ela vai ter que entender é o seguinte, ela tá pagando aquele preço para que ela, porque assim, de uma certa forma, é, essas mulheres que estão nos assistindo, elas abriram mão de muita coisa, abrem mão de muita coisa. E elas estão pagando preço, às vezes, não é para inspirar dezenas de outras mulheres, não, mas às vezes para inspirar as pessoas que estão dentro da casa delas. Né? São as pessoas que mais importam. E aí eu vou pegar só um gancho teu que assim, esses dias para trás eu falei para uma pessoa, eu falei assim, se eu fizer o podcast, se eu conseguir inspirar ou tocar um coração, quer dizer que Deus me usou da forma correta, né? Eu me permiti ser usada por Deus de transmitir essa mensagem, de tocar aquele coração e de alguma forma, naquele momento, né, ver o agir de Deus, né, através de mim. É isso aí. Então, empreender envolve muito mais do que números, né? Envolve todo esse contexto. Mas falando agora da parte prática, né, do negócio. A parte prática, Kênia, eu diria o seguinte. Nós, quando estamos começando a empreender, às vezes a gente lê na internet, quando vai falar assim, nossa, tem dois tipos de pessoa. Aquele que começa a fazer sem procurar nada e aquele que começa a procurar um monte de coisa e não faz nada. Né? Tem mais ou menos, digamos assim, teria essas duas bandas. E agora aqueles que começam sem procurar nada, né? Com certeza. Vai dar certo, mas vai dar ruim antes de dar certo. Isso é como dar menos ruim. Como dá, por favor, Como porque, dar gente, menos meu, deu ruim. muito ruim por muito tempo, um monte Como de dar coisa. menos ruim. Procurem pessoas. Eu acho que antes do que eu tenho que saber, quem pode me ajudar. Então, antes da Kênia ter que aprender a fazer gestão financeira, quem pode ajudar a Kênia a fazer gestão financeira? Né? Antes da Adorável aprender sobre como fazer uma questão de marketing, quem pode me passar um conhecimento sobre as coisas que eu posso aplicar hoje dentro da minha empresa? Então, eu acho que o quem é sempre mais importante do que o que, né? Do que esse conhecimento. E às vezes a gente, quando está empreendendo no início, a gente fica, bate no peito e faz sozinho. Entendeu? Ah, não, eu aprendo e faço. Tá. Aprende com quem? Aprendeu num vídeo do Reels?
Uhum. Ótimo. Acho que é importante. Eu gosto de aprender. Porém, conforme os anos foram passando, na minha vida eu fui entendendo que as pessoas que estão à minha volta são mais importantes. Porque elas vão abrir portas, elas vão estar com a gente, ela vai dar o conselho. Às vezes o conteúdo tá ali na internet. Comprei um curso na internet, aprendi a empreender. Não aprendeu. Uhum. Porque lá tem um conhecimento, não tem a sabedoria. Duas coisas diferentes. E na vida da gente, às vezes a gente precisa do conselho, do direcionamento específico naquele momento, de alguém que já viveu ou que está vivendo. Então, procure o quem. Procure as pessoas que vão te formar. Você tá falando, a gente está fazendo esse podcast falando sobre as pessoas que fizeram a diferença na sua vida. Por isso que são as pessoas, não é o que você aprende. Gente, eu aprendi, ó. Aprendeu. Se você for botar no papel, você escreve 2 livros. Né? Uau. Um monte de coisa. Por aí. Então, mas as pessoas é que são fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o outro seria o seguinte. A gente quer começar o negócio, capital é fundamental, né? Fazer uma gestão ali do dinheiro é fundamental, mas eu acho que um dos pontos principais, que é o mais difícil, que são dois. É como cobrar o preço certo das coisas. Eu conheci a Kênia, ela já tinha um negócio, um produto fantástico. Uhum. Então, a gente não mudou nada no produto. Mas o seu custo de mercadoria, o CMV, que quem mexe com isso aqui é o principal número dentro da empresa, caiu pela metade. É verdade. Por quê? Porque a gente teve que entender, cara, o produto que eu vendo, ele tem que dar lucro. E às vezes a gente começa, pelo carinho que a gente tem, a gente faz um negócio perfeito. Mas na hora de apresentar e vender aquilo para as pessoas não pagam o preço, o valor, né? Aquilo que tem. E aí a gente começa a cobrar aquilo que o mercado está disposto a pagar. Então, eu acho que vende por 10. Uhum. Tá, e eu gastei 5. Você não vai crescer. Não, e aí tem mais um outro detalhe, que aí já pegando alguns ganchos de tudo que você falou que são, assim, fundamentais. O primeiro é trocar dinheiro. O que que eu falo de trocar dinheiro? E aí, gente, eu falo de boca cheia, porque por muito tempo eu fiz isso mesmo, porque no início a Adorável Petit, eu era bancária, a Adorável Petit nasceu, não era a minha principal fonte de renda. Então eu acabava brincando, né? Tinha um hobby, eu falo que era talvez o hobby mais caro que eu tive na vida, né? Mas eu trocava dinheiro. O que que é trocar dinheiro? Eu pegava, gastava 50 e ganhava 60 e achava que, Você tá uau, fazendo pelo tava prazer. fazendo um negoção. Ou vende compra por 50, ganha 100, achou que ganhou o dobro. Só que tem uma coisa, e aí eu tenho batido muito nessa tecla, que é a questão do precificar tempo. E é tão bacana isso que dentro do curso, nós montamos uma planilha de precificação, inclusive o Kelvin foi o responsável por isso, né? Gentilmente cedeu esse material, que lá nós começamos a precificar tempo. Gente, tempo é extremamente importante. precioso. Se você cuida de um negócio que cada detalhe é manual, é artesanal, né? É personalizado. Amigo, o tempo é o principal custo que ninguém olha. É o custo invisível. Que você lá atrás não estava enxergando. Uhum. Eu paguei R$10 nessa caneca, eu vou vender ela por 25. Ok, beleza. E quanto tempo você gastou para fazer esse detalhe? Eu lembro que a gente fez algumas reuniões e falou assim, não, que era questão de fazer personalização. Não, isso aqui é quase que um tempo de fazer uma cirurgia, era pra despelar. Mas uma canequinha. como era pequenininha, achava que era super rápido. Você sabe uma coisa? Eu lembro principalmente quando a gente trouxe o pessoal de nutrição para dentro do processo, né? Pra gente avaliar todo o processo da produção de biscoito. Alguns biscoitos, eles eram inviáveis financeiramente pelo tempo que se levava para produzir. E como nossa produção é toda artesanal, gente, é uma loucura. As pessoas, elas acham que quando eu vou lá e cobro X valor de um biscoito, que eu tô careira. Eu de verdade não sei como cobram menos X valor de um biscoito. Gente, tempo. E aí uma outra coisa que eu comentei no curso, até por isso que eu pedi para você na época pra gente colocar na planilha, porque é o seguinte, enquanto eu tô produzindo o bolo, quem que tá fazendo o meu marketing? Quem que tá falando com o meu cliente, né? Às vezes eu vejo algumas mensagens de: oi, tudo bem? Seja bem-vindo à minha página. O que você quer? E aí o cliente fica lá horas esperando. Gente, esse tempo de horas esperando, quando eu tenho um congestionamento de atendimento no WhatsApp, eu perco vendas. Exatamente. Né? Então,
são cuidados que a gente tem que ter desde o momento zero. Porque quando, assim, e aí a gente entrou no outro ponto. Eu falei de dois, o primeiro é a precificação, o segundo é exatamente isso daí. É como vender. Né? E ao longo do tempo a gente foi aprimorando o formato de posicionar o seu produto. E, gente, eu sou péssimo até para tirar foto. Vou dar um exemplo. Antes de começar aqui, peguei pra tirar foto e a Karen falou assim, não é assim que tira não. Vira a câmera, faz desse jeito pra ver se a foto sai decente. Sou péssimo. Mas eu entendo sobre gerar valor. E aí o empresário, qualquer segmento, ele tem que entender sobre como gerar valor pro cliente dele. Vocês trabalham com um negócio que é o sonho. É o momento de desfrute, o momento de comemoração. São momentos felizes. Criar uma memória afetiva, ou lembrar de uma memória afetiva, então, como é o caso. Não se trata do produto, da matéria-prima que eu estou colocando. Se trata de como que eu apresento isso para a pessoa. Porque, às vezes, por exemplo, fazer um biscoito e as pessoas que estão comendo por comer, ele acha que é só um biscoito. Mas, então aí você tem que posicionar o seu produto e falar assim, não, isso aqui na verdade não é para a pessoa comer. Para a pessoa comemorar. Duas coisas diferentes. E a gente entender essa questão de posicionamento, lá no início, é muito difícil, porque a mentalidade está o seguinte, eu vou fazer, eu gosto disso, eu sou confeiteiro, eu gosto de mexer com decoração, eu gosto de mexer com personalizados, eu quero fazer alguma coisa, e isso é o que eu me identifiquei. Ok, ótimo. Mas se você errou na precificação, e errou na hora de vender, de posicionar o seu produto, para quem que você vai vender, esquece, você não consegue ganhar dinheiro. Você vai ficar, o seu sonho vai ser inviável. Da mesma forma que eram os seus biscoitos, alguns deles. Não, e isso também é tão bacana o que você disse, porque é o seguinte, olha lá, vamos pensar no seguinte. Você falou sobre precificação. Se você tiver precificação, ok, tá tudo certo. Mas e a diferenciação? Exatamente. Que aí tá justamente na venda. Hoje mesmo, numa consultoria, uma das alunas, eu achei muito legal que ela pegou, mostrou algumas postagens, falou assim, olha, Kênia, faz a sua avaliação. E ela tinha postado um bolo, gente, eu fiquei com desejo de comer o bolo dela, porque a foto realmente estava bonita. Era um bolo de mandioca com queijo. Pensa, né? A boca chega a saliva. Mas aí é o cuidado de como eu estou apresentando esse produto para o meu cliente. A gente não vende, a gente apresenta o nosso produto. Eu vou apresentar para você o meu produto. Exatamente. Porque o vender é muito simples. Essa canequinha custa R$30. Tá, mas espera aí. Né? A mesma coisa do bolo. Ó, esse bolo custa 30. Não, gente, não é um bolo. Olha, que tal um bolo aromático como esse? Esse bolo, né? Com queijo derretido, você descrever o teu produto para abrir, sim, aguçar o desejo dele de ter aquele produto. Porque, gente, bolo por bolo, a gente poderia colocar lá 20 pessoas, 20 bolos, 20 preços. Se forem todos iguais, onde que está a tua diferenciação? Exatamente. E quando a gente fala assim, quer mais precificar e cobrar caro, é a mesma coisa? Não, não é. Uma coisa é precificar e falar assim, olha, fiz uma planilha lá, fiz o meu preço e falou assim, ó, para eu ganhar uma margem de lucro bacana nesse produto, eu tenho que vender essa caneca por R$100. Outra coisa é você fazer com que essa caneca valha R$100 para o seu cliente, que é esse processo que você falou. E aí você foi falando, eu fui lembrando, inclusive hoje eu vi um Reels lá, tem vários hoje na internet, né? Daqueles povo que vende brigadeiro, que se veste tipo de mecânico, né? Sim. Bota a caixinha de ferramenta e vai vender. E aí, qual que é a moral da história? O cara tava falando assim, olha, eu entrei numa loja agora e acabei de vender 6 brigadeiros. E eu vejo que tem muita gente que às vezes fala assim, não, compra de mim e fica naquele processo de vitimização. Ou Você compra por dó, por piedade. E se for bom, é lucro. E se for bom, é lucro. E ele tava falando disso, eu falei assim, poxa, isso é abordagem. Ele chegou lá, fez a abordagem dele, o posicionamento dele já era diferente de alguém que só tá vendendo o brigadeiro, e talvez ele tá conseguindo vender aquele brigadeiro quase que 50% mais caro do que qualquer outro vendedor de rua. Simplesmente porque ele mudou a abordagem. Simplesmente porque ele mudou o jeito de falar, o jeito de mostrar. E as pessoas, de fato, elas compram. A gente compra. Quantas vezes a gente já comprou um negócio, ou se não comprou, ficou encantado, viu? Não achou caro. Falou assim, olha, não tenho dinheiro, mas isso vale. Isso é o que as marcas grandes fazem. E o que as grandes marcas fazem, é possível que a gente, que é pequeno, também faça. Me lembrou agora o filme Air. Não sei se você assistiu, é sensacional aquilo lá, né?
Então, por exemplo, o Air é um caso que hoje é uma marca que ela é a maior do mundo no segmento dela, que é a Nike. Porém, naquela época, era a mais peba que tinha, Era nada. entendeu? E você sabe, Então, uma outra coisa que você tá falando de venda, eu achei tão legal da venda de uhum, diferenciação, né? Eu tô lembrando aqui quando a gente vai pra praia, né? Principalmente pro Nordeste, né? Rio, essas coisas tudo. Cara, tem 10 vendedores de mate. Qual que é o que você compra? De duas, uma, o menos chato, ou aquele que vem com alguma piadinha uhum, que te chama a atenção. Então, eu acho talvez um grande exercício que a pessoa tem é como você tá chamando a atenção do teu cliente exatamente. pra você, pro teu produto, né? E é fundamental, porque isso cabe em qualquer lugar, né? Eu tive uma experiência alguns anos atrás, que era... Eu viajei para uma feira de franquia. Lá eu conheci uma franquia de consultorias. Eu nem sabia que era possível fazer Existir. esse tipo de coisa. O cara só tinha 25 anos de mercado. Eu fiquei de boca aberta, né? Eu tive a oportunidade. Oportunidade assim, ficamos lá no stand até o dono aparecer. Essa foi a Uhum. oportunidade que batemos um papo com ele 2 horas. Ele deu uma aula de como fazer uma reunião. Eu falei assim, é a mesma coisa que eu faço. Ele deu uma aula e eu só vi as coisas que eu não fazia. Aham. E ele falou assim, pô, eu estou errando no básico. Beleza, passou 2 meses, a gente foi na empresa dele. Voltei lá em São Paulo. E aí ele apresentou todo o processo. Eu falei assim, cara, ele, pelo valor que... Só pra vocês entenderem. Ele cobrava em média 12 mil reais por um trabalho dele. Uhum. Você sabe que é muito distante os preços que a gente Com tem. certeza. 12 mil reais. Aí eu ia, na hora que ele mostrou o serviço que ele cobrava, eu falei assim, é a mesma coisa que eu faço. Como que esse cara cobra 12 mil reais por mês do cliente dele? Uhum. Ué, eu quero ter esse cliente. Ué. Aí ele voltou na aula de vendas. E aí então eu aprendi com ele sobre, primeiro, que eu estava tendo um produto, um serviço excelente. Uhum. Algo que empresas grandes têm. E segundo, eu não sabia demonstrar o valor desse serviço para as pessoas. Porque eu chegava no cliente, o cliente, quando ele escutava o preço, ele achava caro. Uhum. E aí eu aprendi a mudar isso. Hoje em dia, eu consigo gerar o valor dos 12 mil, mas eu não preciso cobrar aquele valor. Isso aí. Então foi o caso que aconteceu com você, inclusive. Quando você falou assim, nossa, é caro demais. Na hora que você viu, eu falei assim, não, ok, beleza. Entende? Mas Então, aí é aquela, né? Não é preço, é valor, exato. né? Então a gente conseguiu gerar valor muito mais. Por quê? Porque de fato o serviço é bom. E aí, as meninas que estão assistindo a gente, às vezes ela tem algo que é excelente, um produto fundamental, um diferencial incrível, um atendimento, uma história de vida, Sim. mas tá parecendo a mesma coisa daquelas canequinhas da Big Lar. Nem sei se tem Big Lar na região onde que eles trabalham, mas Nas assim, casas de utilidades, nas né? casas de utilidade, sabe aquelas casas da China que você chega lá assim, Os olha mesmo? famosos Xing Ling. É a mesma coisa. Por quê? Simplesmente porque não soube apresentar, não soube posicionar o produto. Então eu acho que a gente falou sobre as pessoas que no início é fundamental a gente ter pessoas certas para estarmos com a gente, e normalmente essas pessoas são aquelas que estão dispostas a nos ajudar. Não necessariamente são as mais famosas, são Uhum. as que têm mais conhecimento. Não, é quem está disposto e já tem uma certa experiência de negócio. Porque essas pessoas são as que vão nos atender. Vão dar abertura para a gente fazer as perguntas que a gente precisa, para pedir os conselhos que a gente Uhum. precisa. A segunda é a precificação, fundamental. É o feijão com arroz. E a terceira é a parte de gerar valor através do seu produto, da sua história, da sua abordagem para o seu cliente. Se vocês não conseguirem fazer isso, dificilmente você consegue sair de dentro do seu Uhum. processo. Porque você não vai ter lucro, você não vai ter volume de venda. Como é que você vai arrumar, contratar gente, contratar funcionário? Não tem como. Eu acho que uma das coisas que eu já ouvi muito, muito nessa minha trajetória, e eu também uma dificuldade que eu tive, que é colocar valor no meu produto. Uhum. E a gente não pode ter dó disso. Porque assim, gente, se você não acreditar no teu produto, não é ele que vai fazer você, nossa, cobra mais caro de mim, tá muito barato. Não, não funciona desse jeito. Eu lembro, se você foi falando aí, eu até lembro de uma vez que a gente teve uma reunião sobre precificação, Uhum. e dessa reunião a gente ajustou o preço da maioria dos produtos, né? Mas por quê? E você já tinha muita resistência. Muita, Muito, muita. muito. Por quê? Porque a Kenny, até aquele momento, ela, às vezes ela não acreditava no produto que ela tinha. E eu acho que não só isso, mas porque como não era minha principal renda, não me doía Uhum. tanto, Sim. né? Agora, como a partir do momento dessa virada de chave, onde eu me tornei
a empresa se tornou a responsável por me pagar. Então, hoje, gente, isso é ponta do lápis, é super necessário. Não quer dizer que ela ainda me paga o que eu gostaria, mas tá tudo certo. A gente tá Uma coisa não trabalhando. tem a ver com a Uma outra. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e tá tudo certo. É isso aí. Mas assim, são pontos fundamentais que eu acredito que se eu tivesse escutado isso lá quando eu pensei em empreender, eu tinha mudado a minha mentalidade sobre algumas coisas. Mas a gente tem que aprender na dor. Eu falo assim, o bonitinho seria se a gente aprendesse com o que a pessoa fala, mas não, a gente vai lá e dá as cabeçadas, cabeçadas, A cabeçadas. pessoa que vai absorver mais isso aqui vai ser as pessoas que já estão errando nisso e falam assim, pô, vou tentar. Porque às vezes se você ainda não errou, é natural. Você fala assim, não, faz sentido, mas não vai e coloca em prática, não. E outra coisa que pra mim fez assim, aí é uma experiência pessoal. Durante muito tempo eu achei que a gente tinha que aprender. E eu aprendi muito. Eu sou uma pessoa que gosta. Eu tenho paixão por aprender coisas novas. Não tô falando só de pegar, fazer uma faculdade. Não. Aprender. Com empresário e tudo mais. Só que às vezes a gente não coloca em prática aquelas coisas que a gente aprendeu. Então, tipo, escutei esse podcast fantástico e não testei nada. Esquece. Não vai fazer diferença, não. Perdeu 1 hora de. Não vou falar que perdeu, porque às vezes foi um pontinho que lá na frente vai se ligar com outra coisa. Mas se as pessoas que estão nos escutando, elas não se abrirem para testar uma das coisas que a gente falou aqui, ela não vai ter o resultado. Ela não vai conseguir acreditar. Porque às vezes a gente só acredita depois que a gente fala, poxa, deu certo. Né? O Bob tava falando disso, né? Mais cedo. Ué, você fez, eu vou fazer também. Né? Por quê? Porque as pessoas que estão em volta dele falam assim, poxa, não é que esse trem funciona? Ué, então vamos tentar fazer também. E é natural. Então, as pessoas que estão vendo a Kênia aqui agora, falam assim, a Kênia tá falando, ela viveu, ela vive, ela tem propriedade, ela tem autoridade. É uma pessoa que sofre a mesma dor que eu sofri, ou que eu sofro. Então, eu vou testar. Então, se coloque, abra sua mente e faça as coisas. Testa as coisas, coloque em prática. E se não der certo, ou se der certo, chega aqui nos comentários, chega no direct da Kênia, enche o saco dela e fala assim, Kênia, eu preciso da ajuda. Eu quero... O que você faria? Manda lá na caixinha de perguntas dela, perturba a vida dela. Ela é uma pessoa que não tem nada pra fazer. todo mundo, nada. Tem nada pra fazer, mas lotada, né, de coisa. Nada. Mas assim, é uma pessoa que tem um coração muito aberto pra poder ajudar vocês. E também, se vocês quiserem, eu também fico disponível, tá? Para conseguir vir fazer, às vezes, uma outra sessão ou responder uma pergunta qualquer que você queira mandar lá no caixinha de perguntas da Kênia ou no meu Instagram. Ai, gente, depois disso, finalizar, agradecer, porque, como eu disse, a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas facilmente conversando, dando E o nosso mandíbulo ali mandou ali para nós falando que já foi mais de 1 hora. Gente do céu, isso porque a gente tinha falado para ele assim, quando é meia hora avisa, porque senão a gente vai por 3 dias. Mas que gratidão, de novo, não só pelo que eu disse, mas assim, por essa disponibilidade de estar aqui. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Espero que realmente o nosso bate-papo seja útil, que a gente consiga transbordar na sua vida. Eu acho que o que você falou é fundamental. Pegou alguma dica bacana, anota, começa a pôr em prática. Não deu certo, tenta de novo. Até hoje eu continuo tentando, errando e tentando. Tá tudo certo. É permitido errar. Não somos perfeitos. É necessário. É necessário. E vou fazer igual o pessoal fala. Gostou, curte, compartilha, nos segue, né? Vou postar a página do Kelvin lá, da Agregar, tá? E assim, ele não tem tanta disponibilidade quanto eu tenho, mas ele tem os profissionais que podem ajudar. E se você é um empresário e precisa de uma empresa de consultoria, eu mais do que recomendo vocês. Aliás, eu recomendo para todo mundo, né? E a gente ainda se encontrou, por acaso, agora esses dias para trás, eu fazendo uma consultoria com uma empresa. Uai, você tá aqui também? Exatamente. Então ainda acontecem essas coincidências maravilhosas na vida, ó. Desejo que Deus te cuide, te zele, abençoe você, sua família. O novo membro da família Papai Novo. É verdade, está vendo aí, filho ou filha, né? Ainda vou descobrir, mas graças a Deus é uma bênção de Deus. Deus cuide dela sempre, né? De vocês. Eu sou mãe biológica, né? Então, assim, eu ia trazer Fred. É verdade. Eu ia trazer Fred, mas eu pensei, nossa, o carpete, o Bob não gosta. Tá desse tamanho. A preocupação é só ele dentro o leão dentro das dentro da jaula aqui.
Ah, mas ele é muito de boa. Então, isso, obrigada. Obrigada, que agradeço. Bob. Até a próxima. Até o próximo podcast. Que Deus cuide, Zé, de vocês. Amém, gente. Tchau, tchau. Beijo.